A dinâmica, o gesto. Então alguns animais melhoraram no decorrer da prova aí. A primeira égua, sem dúvida, foi soberana desde o início em termos de movimento. A segunda e a terceira alteraram a posição aí do meio para frente da prova. E aí buscando sempre uma linha de julgamento. Então, se a gente observar, a quarta égua divide o grupo pela coordenação, mesmo que careça também de um pouquinho de trabalho da perna, que seja melhor. Agora, a quinta e a sexta tem que estar próxima. E a sétima colocada, uma égua de qualidade também, mas hoje já descoordenou muito no final da prova, passando o movimento anterior, como a égua Lazan, que também em alguns momentos da prova estava mais descoordenada, melhorou muito no final a égua Lazan, mas em contrapartida ela terminou com a perna bem melhor. Observe o posterior das duas éguas, que vocês vão ver que a égua Tordilha já largou muito, abriu a base do posterior, perdeu na reunião. E a Lazan, mesmo que exagerando um pouquinho na mão, mas tronco melhor, perna mais engajada, reunindo com mais facilidade. Então todas as duas pecando um pouquinho no diagrama. Uma tendendo a buscar o centro, aonde foi a égua Lazan, por alguns momentos da prova, e a Tordilha lateralizou no final. Aí a gente vai no movimento, na estabilidade e no equilíbrio da égua Lazan, sobretudo, que cresceu muito no fim da prova. Pode parar a Tordilha, muito obrigado. Aí a Lazan, as duas Lazans, estão todas as duas verticalizando um pouquinho o movimento. Gostariam que todas as duas tivessem movimento mais linear, tanto a Lazan de quinto quanto a Lazan de sexto. Agora, o que a gente optou pela Lazan à frente? Pelo diagrama, mais natural. Quem viu a égua de sexto lugar, no começo, por vários momentos, aí ela tendendo a querer dar uma batida. No final, o apresentador botou mais pressão, ela distribuiu um pouquinho melhor, mas em contrapartida a mão excedeu também. Então, ela melhorou um pouquinho o diagrama no fim, mas a mão descoordenou o movimento. Então, a Lazan, que ficou à frente, está mais harmônica, a mão e a perna mais semelhante, está mais dissociada. Na rédea livre, quem viu a égua que ficou atrás já tendeu a buscar a batida. Então, valorizando o diagrama, o gesto, até em detrimento um pouquinho do estilo, aonde foi a pega da égua Lazan, a postura da cauda aí, na estabilidade corpórea. Mas aí, se a gente for no padrão, o estilo e o quarto item, primeiro é o gesto, segundo é o cômodo, e nesses dois detalhes aí, a vantagem aí, sem dúvida, a favor da quinta Lazan. Pode parar a sexta égua, muito obrigado. E aí, quarta em relação à quinta, bom, aí ainda que pese, que a égua que ficou à frente pese um pouquinho no trabalho da perna, isso no posterior, a égua que ficou atrás agrada mais, mas aí a gente já vai nesse estilo, na naturalidade do posicionamento da cauda, a égua de quinto lugar, já excedendo muito no movimento, verticalizando muito seu movimento. Então, mesmo que a perna articule mais, mas a égua à frente está mais discreta, está mais coordenada, e está com o estilo mais nobre, cauda mais natural. Então a gente hoje penaliza um pouquinho na naturalidade desse posicionamento da cauda, onde foi a vantagem a favor da égua à frente. Então perdeu um pouco no movimento da perna, volta a frisar, mas ganhou na coordenação, ganhou na estabilidade, ganhou no estilo, mantendo a muito boa montada, que é o ponto forte também da égua de quinta. Pode parar a quinta colocada, muito obrigado. 3 e 4, aí já é uma crescente pelo movimento, sem dúvida nenhuma. Tanto a terceira quanto a quarta égua, todas as duas excepcionais de montada, excepcional de adestramento, essas duas éguas, porém, a égua de 4 já travou, mas posterior no final. A égua da terceira colocação, mesmo também, que tem esquecido um pouquinho a perna no final, então as duas pecando, mas a égua de terceiro manteve o equilíbrio ainda superior. A quarta colocada, dando sobrepasso por vários momentos na prova, então, quando isso aí ela cansou, isso acentuou um pouquinho mais. Já a terceira não, mesmo que tenha pecado um pouquinho nas articulações, mas ela ainda se manteve com o tronco mais parado, manteve o recurso, com a energia da movimentação superior, e volta a dizer, mantendo excepcional adestramento e a montada, o cômodo da quarta colocada. Pode parar a quarta? Muito obrigado. 2 e 3, vão aí, como disse no começo, já uma inversão também nessa posição pelo final de prova. Então é o que a gente fala muito, né? A égua da terceira colocação começou um pouquinho melhor, sobretudo ainda conseguiu um pouco do posterior até o meio da prova, mas no final foi o contrário. A preta terminou com a perna mais engajada, observe que o posterior terminou mais dentro da massa, terminou mais reunida, atitude melhor. A terceira já debruçou um pouquinho mais no antimão e com isso automaticamente o posterior ficou mais fora da massa. Então, mesmo até que a vantagem da terceira seja um pouquinho na mão, agora a segunda terminou na perna. Então a gente sempre fala, o posterior é o motor do cavalo. Então, quando ele chega no final, ele cansa, ele entrega. Então foi o caso da terceira colocada. A segunda não. A mão limita um pouquinho, mas a perna é mais potente, o engajamento é melhor, a reunião como um todo foi melhor ao final,
mantendo a qualidade da montada do cômodo da terceira. Aí agora teve, sem dúvida, a reunião. Observe que a terceira colocada debruçou, espalhou, a perna perdeu, então comprometida no item estilo pela capacidade da reunião. Pode parar a terceira, muito boa montada também essa égua, pena cansou um pouquinho ao final. E a primeira, aí sem dúvida, quando a gente volta, apesar os nossos pontos de avaliação, a primeira, sem sombra de dúvida, foi o destaque hoje. Se a gente começar a avaliar diagrama, todas as duas próximas, todas as duas com boa distribuição dos apoios. Agora, a primeira égua já ganhou na regularidade, atitude da apresentação superior. Observe a mão, como é que é mais corrigida quando comparada à segunda égua. O trabalho da perna, mesmo que as duas tenham qualidades em termos de extensão, mas na égua à frente flexiona um pouquinho mais. A segunda já tende a ser um pouquinho mais rasteira no seu movimento. Então, sempre batendo na tecla. No diagrama de próximos, aí o movimento tem que valer mais, tanto na picada quanto na batida. Então, isso faz parte do gesto. E por isso que a égua à frente tem mais recurso. Observe a potência, observe a liberdade da chegada anterior, a suavidade da chegada anterior ao solo. Então, ganhou no estilo, ganhou na coordenação, ganhou no rendimento. A montada aí, as duas muito próximas, todas as duas excepcionais de cômodo, excepcionais de adestramento, mas mais uma vez frisando a potência, o rendimento, a progressão e o trabalho de anterior a favor da primeira colocada. Pode parar, parabéns aí, proprietários e apresentadores. Muito bom campeonato também.